Bem-vindos para mais um vídeo aqui do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens da IBNU, o ministério que você fica conectado com a gente toda semana, no sábado, às 9 horas da manhã, sai um vídeo quentinho, sabe, com aquele cheiro do pão, assim, para você só passar a manteiga e, ó, degustar com muita alegria. Para quem gosta de café, esse pessoal um pouco mais herege, come com café, eu que sou um pouco mais cristão, tomo com um todinho gelado para ficar mais gostoso. E eu tô aqui pra gente falar um pouco sobre o livro de Eclesiastes, junto com o Daniel Pilvezan e com a Carol Lima. E a gente hoje vai falar sobre o capítulo 3 e eu quero convidar você a participar com a gente. E como você pode participar? Assistindo o vídeo, é claro, assistindo os outros vídeos. Nós estamos já no capítulo 3, ou seja, já saíram 2 vídeos sobre esse assunto. Você pode compartilhar esse bate-papo aqui com quantas pessoas você quiser. Na verdade, manda para todo mundo, manda até para quem você não gosta, como uma forma de protesto aí, para a pessoa ver gente bonita, mesmo para você poder fazer o bem para quem você não gosta também. Olha aí, ó, já fica a dica aí sobre Eclesiastes. E claro, você pode comentar aqui nos comentários, falando assim, poxa, assisti o vídeo, foi legal, me fez pensar sobre isso, me fez pensar sobre aquilo, que o seu bate-papo conosco é muito importante. Mas agora eu quero fazer uma rodada aí de um salve com o pessoal que tá com a gente. E aí, Dani, beleza contigo? Tudo certo, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse texto tão especial, tão precioso, que tem tantas coisas para nos ensinar e muito relevante para as nossas vidas no presente momento aí que estamos vivendo. E é isso aí, porque afinal de contas há tempo para todas as coisas, inclusive tempo para assistir o vídeo do Integre e ouvir a Carol dando seu salve. Diga aí, Carol. Aí, gente, sempre muito bom estar aqui para esse bate-papo. Vocês sempre me acrescentam muito. É bom poder trocar essa ideia com o pessoal que está assistindo a gente. E com relação ao café, eu acho que a gente devia repensar, porque eu acho que no céu vai ter café sim. Olha só. Eu sei que no céu vai ter churrasco e chimarrão. Agora, esse negócio do café aí, eu não sei não, a gente vai ter que repensar tem que ter um tempo para o café, sim. Há tempo para todas as coisas, é o que diz o nosso texto de Eclesiastes capítulo 3. Esse talvez seja o capítulo mais conhecido do livro de Eclesiastes. Afinal de contas, dentro de toda essa visão que parece que agora está tão pessimista, né, tão fragilizada da vida, onde tudo está indo mal, tudo é correr atrás de vento, ele apresenta um monte de realidades que são bem objetivas, como, por exemplo, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher ou se arrancar aquilo que se plantou, tempo de derrubar, tempo de construir, de chorar, tempo de rir. E é interessante porque esse texto ele se conecta bastante com a gente, afinal de contas, todos nós temos esses tempos na nossa vida. Tempos onde parece que a coisa tá fluindo bem, a gente tá alegre, enfim, tá esbanjando um sorriso bonito. E tempo que a gente tá realmente ali um pouco mais, como diria aqueles mais jovens, tempo morocochô, assim, sabe? É lógico, essa aqui é uma gíria da atualidade. Eu tenho certeza aí que só as pessoas abaixo de 20 anos, como eu, entendem essa expressão, né? Isso é muito interessante, pessoal. Por quê? Porque esse grande professor, que é o mestrão aqui de Eclesiastes, esse Kohelet que está nos ensinando sobre a vida, que nos colocou ali aos seus pés e está compartilhando sobre a sua vida, ele falou no capítulo 2 que ele deu vazão para toda a sua vida e que para que tudo pudesse experimentar, né? Ele falou que ele construiu, que ele teve servos, que ele teve mulheres, quase um sambinha aí, né? Tive mulheres, tive não sei o quê, mas enfim, ele experimentou de tudo na vida, ele viveu de certa forma muito intensamente todas as coisas e ele percebeu que as coisas não preenchiam um certo vazio, que ele percebeu que essas realizações humanas e esse desejo desenfreado de conquista e de fazer com que a vida entre num
prumo pelas minhas ações não fazem sentido. Tanto que no final do capítulo 2, no versículo 26, ele vai dizer que ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento, felicidade. E agora, então, à luz dessa perspectiva, à luz dessa observação tão clara que ele chega, ele nos desafia a pensarmos a nossa vida, a pensarmos as questões que envolvem o nosso dia a dia, os tempos que nós passamos. E aí eu quero desafiar você aqui agora a fazer essa reflexão. De repente, se você quiser, dá até um pausa no vídeo aí, dá um pausezinho para você pensar sobre isso. Pensa como é que está a sua vida. Pensa nas mudanças. Não sei qual idade você tem, mas de repente você, mesmo esse ano, nós estamos aqui no mês de agosto, finalzinho do mês de agosto, ou seja, passamos 8 meses desse ano. Como é que foi? O ano todo foi uma nota única, né? O samba de uma nota só na sua vida? Provavelmente não foi. Provavelmente você teve dias de alegria, provavelmente você teve dias de tristeza, talvez você tenha passado por luto, talvez você tenha passado por um nascimento de um nenê na família, de repente até um filho seu aí que veio. Pensa um pouquinho sobre as realidades daquilo que você experimentou esse ano e pensa como você, agora, depois que você já passou por isso, como você reagiu a cada uma delas. Observa como você entendeu o desenvolvimento da pessoa de Deus, ou seja, do relacionamento seu com Deus, à luz de tudo isso que aconteceu durante o ano com você. E aí, depois que você fizer esse exercício aí na sua introspectivo aí de pensamento próprio, volta aqui para o vídeo para a gente conversar. E aí a gente vai responder algumas perguntas a respeito dos tempos. E a primeira pergunta, que agora você que já voltou para o nosso vídeo está acompanhando com a gente, e que eu quero trazer aqui para o Dani e para a Carol responder e conversar junto comigo, é a seguinte. O jovem, muitas vezes, parece que ele é muito imediatista, e talvez a nossa cultura atual é bastante imediatista. E às vezes a gente não percebe que a vida, ela tem essas mudanças, né? Ela tem essa realidade muito mais ampla daquilo que é o nosso imediato. É o nosso desejo de que a coisa aconteça para agora, é o desejo que eu quero me formar logo porque eu quero ter o meu trabalho, e esses sonhos todos, às vezes, não se encaixam com a realidade do tempo. E como que você, Dani e Carol, pode ajudar o pessoal que está nos assistindo, os jovens que estão aqui, a perceber essa realidade dos tempos na vida? Bom, eu acho que um ponto muito interessante, que até o livro de Eclesiastes ele trata bastante isso, especialmente nesse trecho inicial do capítulo 3, é a questão do tempo, né? E ele vai falar que há um tempo para todas as coisas. A gente estava até brincando aqui, né, quando a gente começou o vídeo, há tempo para todas as coisas. E o mais interessante é que o livro de Eclesiastes ele trata dessa questão do tempo como se fosse, e como de fato né, um ciclo. Então as coisas elas acabam sendo muito cíclicas aqui. A gente percebe que há um tempo para isso, há um tempo para aquilo, e aí depois ele vai falar um pouquinho sobre como ele vê a questão, né, dos animais, até de como a vida do ser humano acaba sendo, em alguns aspectos aí, igual a dos animais, né? Então, porque ele está olhando tudo desse ponto de vista cíclico, e isso me chama muito a atenção, porque se a gente olha para as nossas vidas como ciclos dessa forma, tudo perde significado, porque tudo é um grande vai e volta e nunca chega a lugar nenhum. E eu acho que isso é o que causa um grande vazio nas pessoas, isso é o que tem o potencial de causar um grande vazio nas nossas vidas. E o alerta do pregador, né, do Kohelet, o mestre, o professor, o alerta dele, ele caminha justamente nessa direção de olhar para o que é o seu propósito. E é aqui que está o pulo do gato, né? Será que você tem um propósito, ou será que você
está vivendo cada dia como se fosse um novo ciclo e isso nunca mais acaba. Então, o mestre, esse Kohelet, ele está chamando a gente, olha, qual que é o seu propósito? Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é essa. E a Escritura, a Bíblia, vai nos falar muito sobre esse propósito. O autor de Eclesiastes, né, ele caminha, inclusive, numa direção, eu estava vendo isso, a gente vai falar disso mais para frente nos próximos, né, mas lá no final ele vai chegar a essa conclusão de que não dá para viver tudo isso, esse ciclo todo, ter esse momento que nem o Dilean falou aí, momentos de prazer, momentos de tristeza, momentos que você se sente alegre, momentos que você se sente triste. Isso tudo não adianta nada, não vale de nada se você não tiver Deus na sua vida em primeiro lugar. E é aí que está o grande propósito. Eu vou deixar a Carol completar. Aí fala um pouquinho mais aí, Carol. Pois é, Dani. Essa questão do propósito dentro desse tempo que a gente tem, justamente porque a gente não controla o tempo. A gente está preso dentro desse tempo. E isso, como o próprio Eclesiastes fala, Deus colocou no nosso coração esse desejo de eterno, né, de eternidade, mas a gente está preso no tempo, e a gente não controla o que acontece com a gente amanhã. Eu acho que a gente até falou sobre isso nos episódios anteriores. E então, diante disso, que o professor coloca né, para a gente observar e pensar a respeito, naquilo que a gente observa, na nossa vida aqui, o que a gente consegue enxergar. A gente preso nesse tempo, a gente vai passar por momentos alegres, por momentos tristes. Então, desde que a gente nasce até o momento em que a gente morre, a vida ela não é uma constante ascendente, uma curva para cima, para o alto e avante. A vida de ninguém é assim. Então, a gente, dentro desse tempo que a gente está preso, a gente vai viver alegrias, vai viver tristezas, mas a questão é como a gente vai passar por isso. Então, se a gente entende que a gente é finito e que esse tempo mostra para a gente a nossa fragilidade, a nossa pequenez, e que a gente precisa se submeter ao Senhor do tempo, para que a gente encontre propósito dentro desse tempo de alegria, desse tempo de tristeza, desse tempo de plantar, desse tempo de colher. Então, ainda que a gente passe por situações muito felizes, o que é que Deus está me mostrando nesse tempo? E se eu estiver no momento de sofrimento agora, porque inevitavelmente todo mundo passa por isso, o que é que Deus está me mostrando agora? Porque Deus está sempre presente dentro desse tempo que faz com que a gente reconheça a nossa finitude. Então, talvez exista essa pegada também do professor falando assim, olha, você vai ter que reconhecer que você não tem controle. Você vai passar por essas coisas. E a gente tem vontade de ter controle, mas uma vez que a gente não tem controle, então é necessário que a gente se submeta àquele que tem todo o poder e todo o controle sobre todas as coisas, porque ele tem um propósito pra gente, dentro do tempo de cada coisa que a gente passa. Não sei, o Eclesiastes me faz ficar meio filosófica, gente. Eu não sei se deu para entender. Mas eu mais acho perguntas do que respostas lendo Eclesiastes. Eu acho legal isso que você falou, Carol, porque quando a gente pensa, né, o próprio texto, ele caminha ali no verso 14, ele vai falar exatamente essa conclusão que você trouxe aí, né? Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. Quer dizer, Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é o Senhor sobre tudo, né? E aí ele completa, a isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim fez para que os homens o temam. Então, a conclusão que a gente tem, essa que você falou, né, é que a gente tem que se submeter, é exatamente isso, é a postura que nós devemos adotar, é uma postura sempre de humildade, diante das coisas que acontecem e principalmente diante desse propósito que Deus tem para as nossas vidas, né? Acho que esse é um ponto que me chama muito a atenção nesse texto de Eclesiastes aqui que a gente está examinando aí hoje. Pessoal, olha só quanta coisa que a gente pôde aprender aqui só nesse tempinho.
Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas. E aí você tem o quê? Você tem um homem tentando ter o controle sobre a sua vida. E nessa realidade, a gente perde o senso porque a gente percebe que a gente não consegue ter o controle sobre algo simples, que é o tempo. Sobre aquilo que, inclusive, são os meus anseios. E eu acho bem interessante a forma como ele coloca, por quê? Porque, de forma natural, ninguém quer sofrer. De forma natural, ninguém quer ter dias ruins. A gente quer ter um dia bom, um dia de coisas boas que acontecem pra gente, pros nossos amigos, pros nossos familiares, ou seja, pra quem a gente gosta. Só que, de repente, vem um dia mal, vem um dia ruim, vem uma situação complicada. De repente você tá lá em casa de boa, suave, tranquilo, e de repente descobre que vai ter uma pandemia e que todo mundo vai ficar parado dentro de casa sem saber quando vai poder voltar para a rua. E isso é incontrolável do homem. E aí é interessante porque o anseio daquilo que Deus coloca no coração do homem, de certa forma, é um anseio que vai projetar a visão do homem para quem ele é, para aquele que controla o tempo. Afinal, quando ele coloca o homem tem no coração esse anseio pelo eterno, isso não envolve simplesmente ao não querer morrer, mas isso envolve a essa perspectiva de manter as coisas dentro do seu controle, dentro da sua realidade. Tanto que ele vai dizer, olha só, no versículo 11, quando ele fala sobre a eternidade. Mesmo assim, mesmo que o homem tenha esse anseio para que as coisas continuem da forma como elas são, na perspectiva da coisa boa, da minha construção e daquilo que eu realizo, eu não consigo compreender inteiramente o que Deus fez. E você já parou para ver assim, de repente você fez tudo, planejou tudo, pensou, economizou, fez sei lá o raio que os parta, para que tudo acontecesse de um jeito certinho e de repente, puf, nada dá certo. De repente era aquela coisa, não, mas é óbvio, quando eu fizer essa proposta aqui pro Daniel, de que, Daniel, a proposta é irrecusável, você vai pagar o churrascão para todo mundo, fica claro, essa proposta é óbvia, é a melhor proposta, na minha cabeça é a única que faz sentido, aí o Daniel vem e fala assim, não. Aí tipo, parece que tudo desmonta. E é lógico, eu falei aqui uma coisa bem óbvia que é furada, né? Se bem que, claro, ele pode pagar o churrasco, não tem problema. Mas, porque a gente constrói dentro da nossa cabeça os argumentos de uma forma que parece que eles são inegociáveis, irrefutáveis e óbvio que vai dar certo. E aí, de repente, vem alguma coisa que não dá. Por quê? Porque nós não conseguimos compreender aquilo que Deus fez. Mas para mim, aí que a coisa vai fazer sentido. Por quê? Porque quando a gente está diante dessa vida, onde parece que o tempo perdeu, a gente perdeu a mão do tempo, onde a gente parece que perdeu o sentido da coisa, e que daí parece que então tudo vai descambar, a gente vai entrar então agora na deprê total, porque afinal de contas nada mais vai fazer sentido. Olha só o que o texto vai ensinar. E aí vale a pena a gente pensar, a Dani e Carol, nessa nossa vida corrida e com as coisas que estão acontecendo, parece que tudo simultânea, o que pode trazer sentido para a vida? E aí o versículo 12 responde: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Olha só, parece que quando então a gente vai fazer toda a construção lógica da nossa coisa, dos tempos pra gente, e aí a gente não entende os caminhos de Deus, Deus direciona a gente para uma outra situação. E aí, como que a gente pode aprender sobre isso e entender essa resposta do versículo 12 para colocar em prática na nossa vida e ajudar o pessoal que está nos assistindo a também fazer o mesmo e encontrar então aí um sentido diferente do normal, daquilo que parece que a sociedade quer que a gente tenha. Gilean jogou a bomba, né? Joguei. Tá. Primeiras damas.
com relação a essa questão da gente, dessa correria e do que, né, a gente às vezes se atropela e quer controlar o tempo e as coisas não fazem sentido. E eu acho que esse professor de sabedoria de vida, ele está tentando mostrar para a gente que um caminho é justamente a gente reconhecer a nossa pequenez, a nossa finitude, a nossa fragilidade. Isso que o Dani estava falando também, a gente precisa ser humilde. Então, quando a gente reconhece que a gente não tem o controle, que o que a gente tem é hoje, que o que eu tenho é agora, e o que eu vou fazer com agora? Eu reconheço que Deus está acima de todas as coisas, o que é que Deus me deu nas mãos para fazer agora? É servir as pessoas. Então, quando a gente tira o foco da gente, da minha preocupação, do que eu estou fazendo, quando eu quero ter o controle do que é bom para mim, quando a gente faz o bem, quando a gente serve as pessoas, quando a gente executa um bom trabalho, desfruta dele, que o professor de sabedoria também fala isso, né, a respeito de desfrutar do nosso trabalho. Sim. Isso, em geral, fala a respeito de o que a gente pode fazer para fora da gente. Se concentrar no que é do que a gente pode fazer para o outro, servir ao outro. Isso é uma coisa que Deus deu para a gente fazer e que livra um pouco a gente da nossa ansiedade. Eu já experimentei um pouco isso. Quando eu estou tentando fazer planos, que eu estou tentando controlar o tempo, que eu quero saber como vai ser amanhã e eu vou organizar tudo, e eu sou dessas, né? Que eu preciso estar tudo amarradinho, tudo cronometrado, e várias vezes eu já me vi numa situação de que escapa da minha mão. Eu não consigo, não dou conta. Sou frágil, sou finita, não tenho condições. Então, uma vez que eu me concentro em fazer algo para alguém, em servir, em fazer o bem, essa noção de que eu dependo de Deus e que o que Deus me dá para fazer agora eu posso fazer pelo outro, isso me alivia essa ansiedade. Isso traz um pouco dessa sensação de que está tudo bem. Olha, gostei muito do que a Carol falou e eu digo mais. Eu acho que a questão toda também ela pode ser analisada do seguinte ponto de vista. Quando a gente pensa em tudo que o Kohelet, o mestre aí, ele passou, tudo aquilo que ele vivenciou, desses prazeres, dessas alegrias, também das tristezas, das dificuldades e tudo mais, do trabalho, né? Quando a gente pensa em tudo isso, a impressão que eu tenho quando eu leio o texto, e eu chego aqui no versículo 12 que o Dilean leu, é que até ele falar o versículo 12, ele estava buscando sempre a satisfação, até ele reconhecer tudo isso, ele estava buscando sempre a satisfação, preencher com as coisas que tem, que ele pode, que ele tem ali no campo de visão dele. Então, é aquilo que eu desejo comprar para amanhã, é aquele objeto que eu desejo ter, é aquela pessoa com quem eu quero estar, enfim, as coisas que eu quero atingir, os meus objetivos e tudo mais. Tudo isso são coisas que ele tenta colocar dentro dele e ele não consegue. E aí ele chega no versículo 12 e aí ele fala que ele descobriu que não existe nada, não existe nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Por quê? Porque você praticar o bem enquanto você vive não é você sugar para você as coisas que estão na sua volta, mas é você reconhecer que outras pessoas estão tendo as suas necessidades e que você pode ser a luz de Deus neste mundo para a vida daquela pessoa. Então, é aí que se encaixa toda a conclusão dele de que, olha, eu sou insuficiente em mim mesmo para me preencher. Então, eu vou gastar o meu tempo ajudando as pessoas que precisam de alguma coisa. Porque o negócio é a gente reconhecer que Deus está acima de tudo isso e as coisas só fazem sentido se a gente pensar nesse propósito que Deus desenhou para a gente, nesse propósito todo, né? Você vai pegar lá, por exemplo, a carta de Tiago, vai falar que a religião que Deus quer é essa, de servir o próximo,
né? De se guardar da corrupção do mundo e servir as pessoas. Então, eu vejo que, dessa forma, o mestre ele chegou nessa conclusão muito bonita, que tem tudo a ver com o evangelho, tem tudo a ver com a gente se doar pelo próximo, e é isso. É isso aí, então. Bom, a gente está aqui já finalizando esse capítulo 3. Eu vou deixar para o Dani e para a Carol fazerem suas últimas observações. Mas, pessoal, o que eu queria deixar como minha última observação é a seguinte: fazer isso nos diferencia dos animais. O texto vai falar, basicamente, o homem é o mesmo do animal, no sentido daquilo que vai ser a nossa finitude e o nosso destino, que é morrer. Agora, o animal, ele não tem essa perspectiva de o que eu vou fazer em prol do próximo. Não é essa a realidade dele. E aí, é essa a questão. O animal, ele tá ali, você coloca ele no pasto, ele fica lá pastando. O homem, veja só que coisa interessante. Ele pega o campo, semeia, planta, tem todo o trabalho. E aí o autor aqui, o nosso mestrão, ele vai falar assim, olha, e aí então, você comer, beber e ser recompensado pelo trabalho que você teve, é um presente de Deus. Ou seja, tudo aquilo que vai envolver a nossa realidade, daquilo que a gente faz para o próximo e daquilo que a gente tem para nós, é um presente de Deus, daquilo que a gente pode ter. E nisso, a gente vai ter essa perspectiva diferente de vida, onde não há nada melhor para nós do que desfrutar do nosso trabalho e de ter uma vida de paz, tranquila e de olhar para o próximo. Quando a gente tem isso, a gente, com certeza, naquilo que envolve a realidade da vida, a gente vai nascer, crescer e um dia vai morrer. Só que a marca da nossa existência não vai ser simplesmente ter passado por aqui, mas a marca vai ser de deixar frutos aqui, de deixar questões aqui que foram bênção, de você ter passado esse tempo aqui com uma perspectiva de vida positiva e diferente. Então, mesmo que pareça que o texto está tão mal-humorado e tão sem perspectiva, veja quantas vezes aqui no capítulo 3 ele fala sobre coisas positivas, sobre você ser uma bênção para a vida das pessoas, você reconhecer que Deus está sendo abençoador para a sua vida e que você encontra a realização de que você desfruta do seu trabalho e desfruta da sua vida. Então, com isso eu queria que você, de repente, mudasse o seu olhar para Eclesiastes, desse livro tão cheio de pessimismo, e olhasse para a sua vida cheia de otimismo, da graça de Deus e da presença dele em toda a sua vida. Dani, Carol, suas últimas palavras do nosso bate-papo aqui, o seu fechamento a respeito desse nosso capítulo 3. Bom, há tempo para tudo, né? Inclusive para encerrar esse vídeo. Então, é isso aí. Pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Realmente é uma bênção ter essas reflexões e, enfim, deixo o meu até logo. Até logo, a gente logo se vê aí em mais vídeos. Isso aí, bom demais pensar sobre isso, pensar sobre todas as questões que o professor de sabedoria coloca para a gente, e não percam os próximos episódios, porque há tempo para todas as coisas, e há tempo de terminar, há tempo de começar o Eclesiastes e terminar o Eclesiastes, e no final tudo vai fazer sentido. Continua com a gente e até a próxima. E é isso aí, e se você de repente está longe, faz o seguinte, amanhã, 9h30 da manhã, nós temos a nossa celebração virtual aqui no nosso canal do YouTube, assista. Ali nós teremos um tempo de louvar a Deus, de pregação da palavra, de motivos de oração, de gratidão. Você vai ser extremamente abençoado. E se você está aqui por São Paulo, vem fazer uma visita para a gente aqui na rua Tianguá, número 25, aqui na Vila Mascote. Vai ser muito bom receber você. E se você é como nós aqui, jovem ainda, vem fazer parte do Integre junto com a gente. Um grande abraço. Tchau!